Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus, e hoje eu quero fazer algumas considerações a respeito do vídeo do canal Dois Dedos de Teologia em refutação aos terraplanistas. Primeiramente, eu quero agradecer a todos os ouvintes que esperaram com paciência o meu retorno. Infelizmente, eu recebi de presente um vírus no meu computador. Esse vírus danificou totalmente o sistema operacional e quando isso acontece, todo mundo sabe o que nós devemos fazer. É formatar o computador. E isso demora alguns dias, infelizmente. Não é a primeira vez que isso acontece e com certeza não será a última vez, infelizmente. Bem, ah, iniciando o vídeo, eu quero primeiramente agradecer e parabenizar o nosso amigo Iago Martins do canal Dois Dedos de Teologia, porque ele fez uma brilhante refutação a respeito da Terra plana, apesar de não ser difícil fazer uma refutação sobre essa heresia. Mesmo assim, eu pretendo fazer algumas considerações. Por quê? Quando nós refutamos algo que provém do ateísmo, infelizmente nós não podemos dar brechas para uma contra-argumentação. E o vídeo do nosso amigo Iago Martins ficou muito bom, porém ele deu uma escorregada apenas em um assunto. E é sobre esse assunto que eu quero hoje fazer uma consideração e não tome isso como uma refutação. Antes de mostrar ao ouvinte qual foi a escorregada do nosso amigo Iago Martins, eu creio que ele nem percebeu isso, mas, enfim, eu só quero expor isso para que a gente possa retirar todas as dúvidas, a questão da Terra plana e a questão da Bíblia Sagrada, tá? Porque, infelizmente, os ateus retiram essa ideia de dentro da Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada é totalmente interpretativa, todos nós sabemos disso. E se você não tiver um total conhecimento da cultura em que ela foi escrita, da época e a língua, você acaba cometendo o mesmo erro que os ateus cometem. Antes de expor aqui a escorregada do nosso amigo Iago Martins, eu quero fazer algumas colocações. Felizmente, de uma forma indireta, o Iago Martins acabou citando a era medieval, tá? E ele acabou dizendo, e graças a Deus ele viu dessa forma, ele diz que a era medieval não foi exatamente a Idade das Trevas, como os iluministas dizem por aí, né? Na verdade, a era medieval foi a época em que a ciência teve um grande avanço, e esse avanço se deu por causa do cristianismo, tá? Infelizmente, eu não sei o porquê essa resistência protestante em citar que o catolicismo fez parte disso, porque na época só existia o catolicismo, tá? E que a Igreja Católica fez parte deste avanço da ciência. O nosso amigo Iago Martins, ele não precisa se converter ao catolicismo, ele não precisa se tornar um católico, apenas falar a verdade. Outra questão a ser pautada neste vídeo é a respeito da iconografia, tá ok? E também das imagens católicas. O nosso amigo Iago Martins, ele se utilizou das imagens católicas, no qual ele não acredita e ele abomina, para tentar refutar a questão da Terra plana, porque existem várias imagens católicas no qual nós vemos o globo terrestre junto com Jesus Cristo. E o cristianismo, na verdade, nunca acreditou nessa questão da Terra plana. Existiam algumas divergências a respeito se a Terra girava em torno do Sol ou o Sol em torno da Terra, enfim. Tá? Mas a questão da Terra plana nunca existiu uma divergência exatamente dentro do cristianismo. E mais uma vez, a resistência ao catolicismo e a tentativa de esconder que a Igreja Católica fez parte de algo bom para a humanidade. Na verdade, eu não me lembro da Igreja Católica ter feito parte de algo mal para a humanidade, mas enfim, não vou entrar nessa questão agora. E nessa tentativa de esconder o que a Igreja Católica fez de bom, ele apenas cita a imagem cristã, apenas cita que aquilo ali é uma imagem dentro do cristianismo, no qual ele abomina, porque ele não acredita nas imagens, e ele abomina, porque, segundo a ideologia protestante, qualquer imagem é um ídolo. Então ele usou algo católico e ele não citou que aquilo é do catolicismo. E o último ponto a ser abordado, antes de demonstrar a escorregada que o Iago Martins deu, é a respeito de Santo Tomás de Aquino. Ele citou Santo Tomás de Aquino como referência na refutação. Porém, ele citou Santo Tomás de Aquino apenas como um cristão e também ele tentou esconder que Santo Tomás de Aquino é o maior doutor da Igreja Católica. Ele não foi um cristão qualquer.
Ele não era protestante e muito menos desigrejado. Ele era um grande santo e ele é um dos maiores doutores da Igreja Católica. Aliás, ele é o maior doutor da Igreja Católica. E mais uma vez a resistência ao catolicismo fez com que Iago Martins tentasse esconder uma informação que é muito importante e relevante nesse tipo de refutação. Agora falando sobre a escorregada que o Iago Martins deu. Infelizmente, tá? O Iago Martins tentou usar um subterfúgio protestante, que é apelar para o lado emocional e apenas espiritual da questão. Ele deixa o racional de lado, ele deixa o material de lado, mas isso não funciona com um ateu. Não adianta tentar levar a questão para uma linguagem poética, uma linguagem profética, como ele começou a citar, né, no vídeo em que ele fez a refutação. Por quê? Contra o ateu ou contra o ateísmo, isso não funciona. A questão é o seguinte: para defender esta heresia, tá? Aqueles que defendem a teoria da Terra plana, eles costumam retirar alguns textos de dentro da Bíblia Sagrada e assim eles usam esses textos de uma forma isolada na tentativa de defender essa ideia. Infelizmente, os protestantes também usam dessa tática, né, para defender suas heresias, tá? Mas eu não vou entrar nessa questão também neste vídeo. E o que acontece? Eles retiraram, por exemplo, alguns textos, como no Apocalipse, onde diz que todos os olhos verão a volta de Jesus Cristo, para defender a ideia da Terra plana. E infelizmente, nessa questão, o nosso amigo Iago Martins deu uma escorregada e deu brechas para uma contra-argumentação da parte dos terraplanistas. Né? Por quê? Eles citaram essa parte do Apocalipse, onde todos os olhos verão, né, a volta de Jesus Cristo, e questionaram de uma forma correta. E está certo o questionamento por parte dos terraplanistas. Por quê? Como é que o brasileiro vai ver a volta de Jesus Cristo ao mesmo tempo que o japonês? Num globo terrestre isso é impossível. E não adianta levar a questão para um lado espiritual, que Jesus Cristo é Deus, é onipresente, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Isso não vai funcionar com o ateu. E agora, eu vou mostrar para você, meu amigo Iago Martins, como que você poderia ter feito essa refutação de uma forma que ficaria 100% impossível uma contra-argumentação. Se você tivesse usado o seu famoso dicionário de línguas antigas, você não teria deixado essa brecha. E olha que você usa tanto esse dicionário e no momento que você precisou, você acabou não usando. Para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou citar apenas o Apocalipse, tá? Mas essa refutação serve também para os outros textos no qual os terraplanistas usaram para defender a heresia da Terra plana. Antes de entender a volta de Cristo, devemos entender a ascensão de Jesus Cristo. Preste atenção no texto de Atos dos Apóstolos. Isso aqui foi escrito por São Lucas. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 9, 10 e 11, diz assim: Dizendo isso, elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Enquanto o acompanhavam com seus olhares, vendo-o afastar-se para o céu, eis que lhes apareceram dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o vistes subir para o céu. Através desse texto, conseguimos ter a ideia de que o questionamento dos terraplanistas não estava tão errado assim. Por quê? Preste atenção que o texto diz que Jesus Cristo ele vai voltar, essa segunda vinda vai ser do mesmo modo com que houve a ascensão dele aos céus, certo? O texto diz isso. Está lá no versículo 11. Ele voltará do mesmo modo que o vistes subir para o céu. Agora eu pergunto: o mundo todo viu a ascensão de Jesus Cristo? Não! Apenas os israelitas viram isso. E São Paulo diz que existia na época uma estimativa de 500 pessoas, não mais do que isso. Então, o mundo inteiro não viu a ascensão de Jesus Cristo. Se ele vai voltar do mesmo modo,
é sinal de que o mundo todo não vai ver a volta de Jesus Cristo de uma só vez. Mas será que existe alguma contradição dentro da Bíblia Sagrada? Claro que não. E aí o senhor deveria ter usado seu dicionário de línguas antigas, o léxico que o senhor tanto usa. Eu vou citar agora o texto do Apocalipse. Lá no Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 7, diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra, preste atenção, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. O problema nesse texto, para a interpretação protestante, está no termo tribo e no termo terra. Por quê? Tribos aqui não são povos exatamente. E terra não é o globo terrestre, é um território habitado. E você pode consultar isso lá no léxico, no seu dicionário de línguas antigas, que vai estar exatamente o que eu estou aqui explicando. Por exemplo, a concordância Strong corrobora com aquilo que eu falei. O senhor pode fazer até uma consulta na internet que não tem custo nenhum. Mas fica a pergunta: qual é esse território? Quem são as tribos? Infelizmente, se você retirar o texto do Apocalipse de dentro da Bíblia Sagrada, você vai ficar imaginando um monte de coisa. Mas se você levar em consideração que Jesus Cristo ele vai voltar do mesmo modo que houve a ascensão dele, ele vai voltar em Israel, correto? E do mesmo modo, qual é a terra? A terra de Israel. E quem são as tribos? Eu vou mostrar para você. No livro de Josué, no capítulo 11, no versículo 23, diz assim: Conquistou, pois, Josué toda a terra. Josué conquistou todo o planeta Terra? Não, ele conquistou apenas o território de Israel. E o termo usado para terra aqui neste versículo é o mesmo termo usado para terra no Apocalipse. E continuando o texto de Josué, diz assim: Como o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a em herança a Israel. Olha só, a terra conquistada por Josué foi dada de herança para Israel. É o território de Israel, repartindo-a segundo suas tribos. Quais são as tribos? As 12 tribos de Israel, ou os 12 filhos de Jacó. Então, meu caro amigo, não é difícil interpretar esse texto do Apocalipse. E você teria feito uma refutação 100% impossível de ter uma contra-argumentação. E para ilustrar ainda mais isso que eu estou falando, eu vou citar um outro texto, que é o texto de Ezequiel, né? Esse texto também é muito usado pelos terraplanistas. Preste atenção no que diz. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, oráculo do Senhor, a terra de Israel. Aqui ele já está citando o termo terra, e é o mesmo termo usado lá em Josué e no Apocalipse, e citando a terra de Israel. E aí ele diz: Eis o fim. O fim vem para todos os quatro cantos da terra. Quais eram os quatro cantos da Terra? Era a demarcação de um território apenas, não era o planeta Terra. E aí ele diz assim: tua vez é chegada, habitantes da terra, se referindo de novo ao território de Israel. Quando o autor de um texto bíblico, por exemplo, o Apocalipse ou o livro de Ezequiel, quando o autor se refere aos habitantes da terra, ele está se referindo exatamente aos seus compatriotas. E quando ele se refere ao termo terra, não citando qual é o território, como a terra dos caldeus, por exemplo, ele está citando a sua própria pátria. Para concluir o vídeo, o questionamento por parte dos terraplanistas, esse questionamento está correto. Infelizmente, o senhor não conseguiu fazer uma refutação 100% e deixou brechas para uma contra-argumentação. Não que existirá essa contra-argumentação, eu não creio nisso. Mas é lógico que essa escorregada se deu por conta da escatologia protestante, porque a interpretação protestante quanto ao Apocalipse é abominável. Infelizmente, eu tenho que citar isso. Assim como o senhor citou em alguns vídeos que os padres da igreja fizeram uma bagunça com a tradição, os protestantes fizeram uma bagunça com o Apocalipse. Bem, se o senhor tiver alguma dúvida, eu convido o senhor à leitura dos meus artigos para que o senhor possa tirar suas próprias conclusões. Assim eu termino mais um vídeo e paz e bem a todos.